Diversas formas de tratar doenças são praticadas no Brasil desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. As práticas de cura têm um caráter histórico e cultural e foram influenciadas por saberes e rituais de curas europeus e também por práticas dos povos nativos e escravos africanos. A junção dos conhecimentos de cura de diferentes povos deu origem aos chamados curandeiros, benzedeiros e rezadores, que praticavam sua arte de curar pessoas por meio de orações ou simpatias, usando também objetos e ervas no tratamento de enfermidades e outros males. Embora muitos anos tenham se passado desde o surgimento dessas práticas, e apesar do aumento no número de venda de remédios, a procura pelas rezas populares ainda é muito frequente, principalmente nas zonas rurais e cidades pequenas. No distrito de Iguaçucê, pertencente à cidade de Oroz, no interior do estado do Ceará, o ofício da reza é muito comum e a primeira opção de muitas pessoas para tratar doenças. Meu nome é Fabrícia Bento, tenho 40 anos, sou professora licenciada em História. Historicamente falando, a prática de benzer, as benzedeiras no Brasil, ela está diretamente ligada ao nosso processo de colonização, que são os três pilares aí que formam a nossa sociedade: o europeu, o indígena e o africano. O europeu, por quê? Porque em Portugal as mulheres elas já tinham essa prática de benzer. Quando chega no nosso país para ser colonizado, já encontra com os povos originários, os indígenas, que também já tinham essa prática de benzer. Depois chegam os africanos, que também levam consigo essa prática de cura popular, de tratar da saúde com ervas. Então, esse processo, essa prática de benzer, ela está diretamente ligada ao nosso processo de colonização. Podemos dizer que ela não é exclusivamente, a prática de benzer ela já vinha de Portugal, em outros países ela já existe, mas no Brasil podemos dizer que ela ganhou uma força maior, principalmente na região Nordeste, que foi onde foi primeiro colonizado, então ela ganhou força aqui no Nordeste, e esse encontro dessas matrizes, podemos dizer que a prática de benzer é nossa, porque aqui ela ganhou força. Também não é único e exclusivamente ligada à religião católica, mas ela foi associada à religião católica por ela ter vindo de Portugal. A igreja, na época da colonização, a igreja católica era quem detinha da maior força, então ela foi associada ao catolicismo. A igreja, ela criticava, ela não aceitava muito bem essa tradição, essa prática da cura popular. A igreja ela via com os maus olhos, mas existiam padres, bispos, eles preferiam ser tratados pelo índio, que tinham os seus saberes aguçados em raízes, em ervas, do que ser tratado com um médico da época. Por quê? Porque as escolas, as universidades de medicina, elas eram muito escassas. Praticamente não existia a prática da medicina. Os médicos, eles iam nas colônias e quem determinava quem ia ser atendido era o chefe daquela colônia. Então, a população em geral, ele não tinha muito acesso à medicina, ao médico, por assim dizer. E assim toda a população recorreu a esses recursos de prática de cura popular, que é as benzedeiras. Mais acessível até pela linguagem, né? Sim, porque a gente sabe que a prática popular vem de pessoas mais humildes, de pessoas populares já. O acesso é mais fácil, são pessoas que estão no meio ali, inseridos no meio. Então, o acesso a essas pessoas era bem mais fácil. Na sua opinião, ela é importante a preservação dessa prática? Ela é muito importante, porque ela é nossa raiz, é nossa base histórica. Em 2015, 15 benzedeiras do Paraná, elas conseguiram a primeira lei brasileira que defende essa cura popular, a saúde popular. É lei, elas são amparadas por essa lei, porque a gente sabe de todo o preconceito aí da nossa sociedade
são acusadas de charlatanismo. Então, para que essa prática ela seja amparada por leis, em 2015, essas 10 benzedeiras do Paraná, elas conseguiram aí, diante da justiça brasileira, esse amparato. E é muito importante esse resgate, contar a história da benzedeira no Brasil, porque a gente sabe que ela corre o risco de ser extinta pela prática muito pouca, é uma prática passada de gerações e a gente sabe que ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo forças. Então é muito importante falar das nossas raízes, para que a gente saiba de onde a gente veio, historicamente falando, conhecermos a nossa história. Então é muito importante. Maria Ivanilde Jordino Lima. E a minha idade é 74 anos. Maria Socorro Pereira Rodrigues. Eu estou com 73, 74 anos. Meu nome é José, tenho 45 anos. Me chamo Márcia, moro em Guaçucê, tenho 47 anos. Tem uma pequena história de quando eu comecei a rezar, não faz muito tempo. Eu tinha interesse por rezar em criança, mas nunca pensava, ainda procurei alguns rezadores e perguntei como eles faziam, como eles rezavam, mas a pessoa que eu procurei deu calado como resposta. Eu até quis que ela me ensinasse, mas ela não quis me ensinar a reza. Então eu deixei passar. E um dia, uma senhora aqui de Guaçucê se aproximou-se de mim aqui na praça e disse que tinha sonhado comigo. E no sonho, uma pessoa pedia para ela me dar um recado, que eu passasse a rezar em criança. Só que em seguida eu não comecei, né? Achei estranho, mas sonho é sonho, né? Deixei passar. E com um tempo depois ela me procurou novamente e disse que novamente tinha sonhado o mesmo sonho. Disse assim: você não está rezando em criança e eu sonhei novamente a mulher me pedindo para eu te dar esse recado, que você passasse a rezar em crianças. Aí, daí em diante, eu comecei a pesquisar e conversar com outras pessoas que já rezavam em criança, e a partir desse momento eu comecei a rezar em criança. Já tem mais de 15 anos, não sei precisar exatamente quanto tempo. Eu tenho uma reza que foi aprendida assim, porque meu avô, eu considerava ele como avô, Francisco Correia, que ele morava com a gente, aí ele rezava de tiriça. Aí eu pedia e ele dizia que não podia me ensinar porque ele era mais velho do que eu. Se ensinasse para mim, aí perdia as forças da reza dele. Aí como ele era moco, quando chegava uma pessoa lá em casa com um bebê para rezar, né? Porque tiriça é um problema da doença que fica amarelo, né? Aí eu me sentava perto dele e ficava escutando. Ele rezava, não ouvia que ele estava rezando, ele não ouvia a voz dele, né? Aí eu aprendi. Aí quando foi um dia, chegou uma senhora lá em casa com um bebê para rezar. Aí perguntou por ele, ele não estava. Aí eu falei assim: por que é? Ela falou assim: porque eu vim pedir para eu rezar, ele rezar de tiriça. Eu disse: eu rezo. Aí eu rezei. Aí quando ele chegou, eu falei para ele disse: como que você rezou? Eu disse: eu vou dizer as palavras. Aí eu fui dizer as palavras para ele, eu disse: essas daí mesmo. Eu pedi ao Ivanildo para copiar para mim aprender. Ela copiou num papel. Eu dei um caderno a ela, disse para você passar. Ela não, não é certo não. Eu digo: não, minha, mas eu queria. E eu não tenho capacidade de aprender com você só dizendo. Você passa para o papel e eu vou aprendendo e vou rezando. E assim eu fiz. Ensino, porque eu já passei, a minha reza que eu sabia, eu já passei para a Zezinha de Antônio Pereira. Ela me pediu e eu passei para ela. Passaria sim, embora as orações que eu rezo são as do cristão. Pai Nosso, Ave Maria. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Creme dos Pais. Tem. Para criança, assim, a reza do vento caído, a gente reza, tem umas palavras diferentes, mas a gente 3 Pai Nosso e a gente reza as outras orações. E quando acabar, nas orações a gente invoca aquele raminho aí invocando o Pai,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É 3 ramos que a gente pega. Sempre que eu vou rezar numa pessoa, seja ela criança ou adulto, eu começo invocando a Santíssima Trindade, né? Porque as nossas orações, pelo menos as minhas orações, são em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque não sou eu que curo, é Deus, né? Então, eu rezo. Tem as orações específicas para quebranto, para vento caído, para cobreiro, que eu rezo em cobreiro, né? Aí, cada doença tem uma oração. Não, o único objeto que eu utilizo na mão é o terço, mas não para rezar, mas como forma de pedir intercessão da Imaculada Virgem Maria. A de Tirice tem a reza. Da Tirice você reza com a chave, fazendo cruz. E tem a reza de quebrante, vento caído, você reza com um ramo. E tem a reza para arca caída, você reza com a fita, medindo. A arca é isso aqui? É. Você mede nos ombros e mede daqui para aqui, no umbigo. E tem a reza também de carne quebrada, que é quando a pessoa leva uma pancada, né? A gente tem que rezar com agulha e costurando, assim, com um paninho. Qualquer hora, eu estando acordada e estando em casa, eu rezo. Qualquer dia que a pessoa me pedir a oração, eu rezo. Tem alguns rezadores que não gostam de rezar depois que o sol se põe. Mas eu também não tenho esse problema. Se a pessoa chegar na minha casa pedindo oração, naquele momento eu rezo. A pessoa pode estar distante ou presente. Reza por foto? Rezo por foto, sem foto, basta o nome da pessoa. Distante também eu rezo. A não ser que tenha água no meio. Minha avó Santa dizia que a reza tendo água no meio não passa, não vai não. Mas não tendo água, ela... E eu sou canso de fazer isso. No tempo da pandemia, aquela mulher mandava recado para mim, ela ligava para a Diana, pediam para mim rezar, eu abri para a Márcia Zé Luiz, e ela mandava dizer para mim, eu rezava daqui. Então só não pode ter água no percurso? Não. No meu ponto de vista, eu acho que a oração paga, ela não funciona, né? Não serve. Eu não recebo pagamento. Às vezes as pessoas me gratificam com alguma lembrancinha. Pela gratidão, né? Pela gratidão e pelo amor e pelo carinho. Porque eu rezo com amor, com gratidão e com carinho. E me sinto feliz quando a pessoa me procura para me rezar. Eu fico muito feliz. E quando a pessoa pede para me rezar, que eu rezo, que ele vem me gratificar, dizer, agradecer, que ficou bem, eu ainda fico mais feliz. As mulheres. É mais mulher. Mulheres. Já rezei em alguns homens, mas é difícil. Mulheres. Mulheres procuram mais as orações do que homens. Embora alguns homens tenham procurado bastante. A criança, quando ela está com quebranto, ela sente a moleza no corpo, ela chora muito, né? Dá um cansaço físico, boceja muito. E nós, rezadores, nós sentimos. Já teve uma criança, que eu e outro amigo meu rezador, nós passamos uma semana inteira para tirar o quebranto com uma criança, os dois rezando. E eu sentia. Quando eu terminava de rezar nele, eu ficava sentindo aquela angústia, que eu até chorava por conta disso. E isso é realmente o que a criança está sentindo. Acontece, depende do dom que Deus concede a cada um. Eu já me senti mal, mas não senti exatamente o que a pessoa estava passando. Em qualquer pessoa, de qualquer idade, animais também. Já rezou em algum terreno, casa? Já sim. Tem pessoas que pedem, né? Já rezei sim. Já rezei em animal, já rezei em plantação, tem pessoas que vêm me pedir para rezar em plantação e eu vou rezar. Já sim. Já passei. Teve um aqui que eu rezei, teve um dia que eu rezei em 12 crianças. Eu passei mal, me deu vômito, me deu tontura, me deu escurecimento de vista. Eu fiquei toda emburecida, que até eu respirar era difícil para mim. Mas eu com muita fé, Jesus pega na minha mão, me levanta, não me deixa cair. Naquele momento Jesus estava presente comigo, todo o tempo ali ao meu lado me ajudando.
Já acontece algumas situações. A fé é essencial numa intercessão, mas não necessariamente tem que vir da pessoa que está recebendo a oração. Já rezei em pessoas que não têm fé, eu senti que a pessoa não tem fé, mas que algum familiar ou alguém que veio com ele tem fé, e é o bastante. O povo diz que o que vale é a fé. Se a pessoa tiver a fé, a pessoa que bem rezar tiver fé. Não é nem eu que tenho a fé, a pessoa com bem. Você quer que eu reze em você? A fé é a sua. Mas depende da minha, mas depende mais da sua. Feliz, muito feliz. Muito feliz. Eu me sinto também, eu rezo muito pelas pessoas, quando eu sei que tem uma pessoa num momento difícil de doença, eu rezo, faço minha oração, ajoelho e peço a Jesus da Santa Chaga de Nosso Senhor Jesus Cristo, se for do alcance dele, derramar uma gota de sangue no sangue daquela pessoa para salvar a vida dele. Eu me sinto feliz. Eu peço muita força a Deus que a minha oração seja de aceito para ele. Porque não vale a pena a gente rezar para não ser aceito. Que Deus abençoe, que tenha futuro. Que aumente a minha fé e a confiança nele. Eu me sinto como o mais necessitado da misericórdia de Deus, como um pecador, como todos nós somos. Mas é o chamado de Deus. Deus, quando quer utilizar, não importa se a pessoa está em pecado ou não. Ele chama e se a pessoa tiver com o coração aberto, atende ao seu chamado. Me sinto realizada. Me sinto agradecida pelo dom que Deus me deu, Deus me deu, pela missão, porque eu acho que isso é uma missão, E agradeço muito a Ele por isso. Agradeço às pessoas por acreditar que aquela minha oração vai devolver a saúde aos filhos deles. Como é o nome da senhora? Joana Soares Pereira. Dona Joana, a senhora veio rezar de quê? Eu venho rezar de nessa perna de vermelho, foi o médico que mandou. O médico que orientou a senhora? Me orientou, disse que eu podia procurar se reza, que era muito bom. Aí eu fiquei me perguntando quem era que rezava de vermelho mais hoje em dia. Aí foi, a pessoa, eu não lembro nem quem foi, indicou que Ivanildo rezava. Aí continuei, graças a Deus, já está com mais de ano que eu rezo. Mas antes desse problema, a senhora já tinha procurado reza? Já tinha procurado reza. Toda a vida eu gostei de mandar rezar, porque minha sogra era rezadeira, e ela rezava de muitas coisas. Aí eu creio muito em reza, primeiro de Deus, mas na reza eu creio também. Essa tradição é uma tradição que a senhora passa para os filhos, assim, deles também procurarem rezador? Os filhos também eu procurava. A senhora orienta, A criancinha mandava rezar, quando eles eram mais pequenininhos. Mandei muito, principalmente do teu pai, mandava rezar, que ele tinha muita feridinha na cabeça, quando era para nascer os dentes. Aí eu procurava reza. Naquele tempo era mais fácil, agora não, é difícil. Dona Joanide, a reza está funcionando, na opinião da senhora? Graças a Deus. A senhora está vendo resultado, né? Estou vendo resultado. Só eu sei que era um problema sério e com a reza, graças a Deus, melhorou muito.